Tonight, my thoughts are about a boy somewhere in the Esta world. noite, meus pensamentos se voltam para um menino em alguma parte do mundo. Ele se pergunta se estará à altura de ser um portador do sacerdócio. Eu tinha essa mesma preocupação aos 13 ou 14 anos. Havia crescido num local onde havia apenas um minúsculo ramo da igreja que se reunia em nossa casa. Depois, minha família mudou-se para uma região onde existiam estacas, grandes alas, capelas e quórums de meninos que pareciam saber muito mais do que eu acerca do que os portadores do sacerdócio devem fazer. Naquela unidade, eles tinham um padrão complexo de distribuição do sacramento. Eu tinha quase certeza de que cometeria um erro quando fosse a minha vez de fazê-lo. No meu medo e desespero, lembro-me de sair da capela a fim de ficar só. Estava preocupado. Orei por ajuda e pela certeza de que não falharia ao servir a Deus em seu sacerdócio. Isso foi há muitos anos. Sou portador do sacerdócio de Melquisedeque já há mais de 50 anos. Porém, nos últimos dias, orei, implorando da mesma forma por ajuda e certeza de que não falharei no chamado que me foi feito para servir na primeira presidência. Outros parecem ser tão mais capacitados para servir e tão mais bem preparados. Mas ao orar desta vez, creio que pude sentir uma resposta provavelmente como a que foi enviada a mim do lado de fora da capela da ala Yellcrest muito tempo atrás. É a mesma resposta que vocês podem esperar obter quando se depararem com um chamado para servir no sacerdócio que pareça além de sua capacidade. A mensagem pode vir em forma de palavras à sua mente, de um sentimento, ou ambas as coisas, mas incluirá pelo menos 3 coisas, a fim de que você sinta a certeza e a orientação para o que precisa fazer. Primeiro, essa certeza que virá da lembrança das vezes em que o Pai Celestial o ajudou em meio ao perigo e às dificuldades, como aconteceu a mim nos últimos dias. Quando eu era jovem, ainda vivendo em New Jersey, uma multidão grande e furiosa se aglomerou em frente à nossa casa. Minha mãe saiu sozinha ao encontro dessa multidão. Não consegui ouvir o que disse, mas, após alguns minutos, eles pacificamente foram embora. Eu vi que tinha presenciado um milagre. Tempos depois, recentemente, lembrei-me da multidão furiosa que súbita e inexplicavelmente foi tocada por um espírito de calma e reconciliação. Outra lembrança. Fui enviado para falar aos líderes e ministros que se reuniram para tratar do problema que se encontraram em Minneapolis para lidar com o problema da competição entre as igrejas, que chamavam de roubo das ovelhas. Quando eu cheguei, fiquei sabendo que eu tinha sido designado como palestrante e o meu tema era: por que houve a necessidade de uma restauração da verdadeira igreja por meio de Joseph Smith? Fui designado de última hora para substituir o Elder Maxwell. Quando cheguei à cidade na noite anterior e observei o programa, liguei para o presidente Hinckley. Disse-lhe que os encontros iriam durar 3 dias, que muitos discursos seriam feitos simultaneamente, que a audiência podia escolher quais desejava assistir e que, se eu falasse a verdade, tinha certeza de que ninguém voltaria para ouvir meu segundo discurso e que talvez eu voltasse para casa mais depressa do que pensava. Perguntei-lhe o que achava que eu deveria fazer. Ele disse: decida por si mesmo. Orei durante toda a noite. Quase ao amanhecer, tive a certeza de que, quando falasse sobre a restauração,
não deveria dizer isto é o que acreditamos ter acontecido com Joseph Smith, mas isso é o que aconteceu a Joseph Smith e esta é a razão por que o Senhor o fez. Durante a noite, eu não sabia o que iria acontecer, mas senti com clareza que deveria agir assim. Para meu espanto, os ministros, depois da palestra, fizeram uma fila para falar comigo. Todos disseram essencialmente a mesma história. Já haviam conhecido um membro da igreja que admiravam e muitos diziam que viviam em uma comunidade em que o presidente da estaca tinha vindo para ajudá-los em algum desastre. E eles perguntaram-me se eu poderia enviar suas saudações e agradecimentos a pessoas que eu nem conhecia. Ao final do encontro de 3 dias, um grupo ou um público cada vez maior vinha ouvir a mensagem da restauração do Evangelho e da verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Não porque já acreditassem na mensagem, mas porque haviam presenciado a bondade na vida de outras pessoas, os frutos dessa restauração. Ao orar durante as últimas noites, essas e outras lembranças inundaram minha mente com a seguinte certeza: não tenho sempre cuidado de você? Pense nos momentos em que eu conduzi por águas tranquilas. Lembre-se das vezes em que preparei uma mesa diante de você na presença de seus inimigos. Lembre-se e não tema mal algum. Vocês, novos diáconos, lembrem-se. Vocês estarão sempre sob os cuidados do Senhor. Novos presidentes de quórum, lembrem-se. Vocês, pais, com filhos, que eles são um desafio, lembrem-se e não temam. O que é possível para vocês, ou o que é impossível para vocês, é possível para Deus. E mesmo quando eram muito pequenos e nos anos que se seguiram, Ele, com seu poder e com seu Espírito, ficou adiante de vocês e à sua direita e à sua esquerda, quando estavam a seu serviço. Tenho a certeza de que Deus cuidará de vocês se o buscarem em fervorosa oração. Eu sei disso. A segunda parte da mensagem que receberão à medida que orarem pedindo ajuda para enfrentar uma difícil designação veio a mim muito cedo na sexta-feira pela manhã. Eu havia orado. Da mesma forma que vocês o farão ao se sentirem tremendamente inadequados. A resposta foi clara e muito direta. Esqueça de si mesmo. Comece a orar pelas pessoas a quem servirá. Isso faz maravilhas, eu posso testificar, para trazer a companhia do Espírito Santo, mas estejam preparados para orar por muito tempo. Vocês sentirão amor pelas pessoas a quem irão servir. Sentirão as suas necessidades, suas esperanças, suas tristezas e de seus familiares. E o círculo será cada vez maior do que vocês jamais imaginariam. Vão atingir as pessoas que eles amam por todo o mundo. Quando se esquecerem de si mesmos e orarem por outras pessoas a quem o seu serviço possa tocar. Haverá uma mudança não apenas em seu serviço, mas em seu coração. Isso ocorre porque o Pai e seu Filho amado a quem vocês são chamados a servir conhecem e amam tantas pessoas que serão tocadas por seu serviço, mesmo que para isso pareça estar limitado apenas a alguns. E a terceira e última mensagem que vocês podem esperar receber quando orarem por ajuda numa difícil designação do sacerdócio é trabalhar. O poder do sacerdócio é dado para abençoar as pessoas, e isso sempre implica em movimento, em fazer algo, normalmente algo difícil. Portanto, vocês podem esperar, além da certeza de que serão ajudados por Deus e de que devem esquecer de si mesmos, a clara influência do Espírito Santo para irem e fazerem algo que abençoará a vida de alguém. Isso pode ser tão óbvio como, em espírito de oração, ir visitar uma pessoa do quórum ou uma família que lhes são designadas. Para um pai, isso pode significar corrigir um de seus filhos.
Ou seja, ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, vocês o farão de forma melhor. Vocês se lembrarão no sucesso que poderão alcançar. Vocês estão ajudando o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo a fazer com que a vida eterna seja possível àqueles a quem servem. Para que isso aconteça, o Espírito precisa prestar testemunho ao coração dessas pessoas. E esse testemunho os levará a decidir-se guardar os mandamentos de Deus a despeito das tempestades e tentações que possam vir. Tendo isso em mente, o Espírito os guiará ao ensinar e corrigir utilizando o poder do sacerdócio. Vocês se conservarão limpos, a fim de ensinarem com o Espírito. Orarão pedindo ao Espírito que lhes diga quando e como corrigir, e como demonstrar um amor maior. Orarão pedindo ao Espírito que lhes diga dessa maneira. E vão ter um testemunho da verdade em seu coração e sua vida, de modo que a expiação operasse e continue operando neles. Você pode esquecer de si mesmos e começar a amar as pessoas a quem servirão e a orar por elas, e também podem escolher o que fazer para atingir os corações delas. Mas nunca vai ser fácil. Nem para vocês, nem para os que servem. Sempre haverá dor no serviço e no arrependimento necessário para que o poder da expiação opere uma mudança no coração. Essa é a natureza do chamado que vocês receberam. Pensem no Salvador, a quem estão servindo. Será que em sua vida mortal vemos algum momento em que as coisas foram fáceis para ele? Ele pediu coisas fáceis a seus discípulos. Então, por que deveria ser fácil para nós ou para seus discípulos? A razão disso está na frase, um coração quebrantado. Às vezes, as Escrituras citam um coração abrandado, mas, com maior frequência, as palavras que descrevem o estado que buscamos para nós mesmos e para aqueles a quem servimos é um coração quebrantado. Isso pode ajudar-nos a aceitar o fato de que nosso chamado para servir e a necessidade de obter o arrependimento que buscamos não será algo fácil. E também nos ajudará a compreender melhor o motivo pelo qual o testemunho é algo que precisa ser alicerçado em nosso coração, mediante a fé de que Jesus Cristo expiou por nossos pecados. Decidamos esta noite o que iremos fazer. Todos nós, quaisquer que sejam nossos chamados, podemos estar enfrentando, como eu e sei que vocês enfrentam. Nós temos que levar o testemunho ao coração das pessoas. Não podemos fazer isso acontecer. Nem mesmo Deus forçará alguém a isso. Portanto, o sucesso requer que as pessoas a quem servimos escolham aceitar o testemunho do Espírito no coração. O Espírito está pronto, mas muitas pessoas não estão prontas para convidar o Espírito. A tarefa que temos é a de convidar o Espírito à nossa vida, a fim de que aqueles a quem servimos desejem ter os frutos desse mesmo Espírito na vida deles. Isso me leva a dar algumas sugestões do que podemos escolher fazer ou não. Há algumas coisas que podemos fazer para convidar o Espírito. Outras forçam o Espírito a se afastar. Vocês sabem disso por experiência própria. Nenhum portador do sacerdócio que deseja ter sucesso deixará de ter cuidado com os que os seus olhos veem. Ao olharmos para imagens que incitam a luxúria, faremos com que o Espírito se afaste. Vocês foram alertados pelo Errol Clayton em relação aos perigos da internet e da mídia, que expõem imagens pornográficas diante de nós. Mas a vida diária requer uma disciplina e uma escolha consciente, a fim de não olharmos para que nada nos afaste do Espírito. O mesmo cuidado é requerido daquilo que dizemos. Não podemos esperar falar em nome do Senhor, a menos que sejamos cuidadosos com nosso linguajar. A vulgaridade e a profanidade ofendem o Espírito. Assim como a falta de recato parece ser cada vez mais comum, o mesmo acontece com o linguajar profano e vulgar. Antes, apenas em alguns lugares e em grupos restritos, ouviríamos o nome do Senhor ser falado em vão, palavras vulgares ou humor grosseiro. Agora isso parece estar em toda parte
e ser socialmente aceito por muitos, mas não foi sempre assim. Vocês podem mudar o que falam, mesmo quando não conseguem controlar o que os outros dizem. Mas eu sei, por experiência própria, que até mesmo para isso, em situações muito difíceis, podemos contar com a ajuda do Senhor. Anos atrás, quando eu era oficial da Força Aérea, servi por 2 anos com um coronel da Marinha, um coronel do Exército e com um grisalho comandante da Marinha. Eles haviam aprendido a falar em tempos de guerra e de paz, de uma maneira que ofendia meus ouvidos e que eu sabia que afastava o Espírito Santo. Eu servia como missionário de distrito, tentando à noite sair e encontrar pessoas para ensinar sobre a influência do Espírito Santo. Era muito difícil. Eu era apenas tenente. Eles eram meus superiores. Eu não tinha uma forma de mudar o comportamento deles. Orei por ajuda. Não sei como Deus fez aquilo acontecer, mas com o tempo, seu linguajar mudou. Aos poucos, não havia mais palavras profanas e vulgares. Só voltava a acontecer quando eles bebiam, mas era durante a noite, então eu podia pedir licença e fazer o trabalho missionário. Vocês podem ter lembranças como esta para apoiar a sua fé. Deus ajuda os fiéis portadores do sacerdócio que decidem não ver e a não dizer coisas iníquas do mundo. Não será fácil, nunca foi. Mas vocês poderão ver o cumprimento da promessa, assim como eu vi. Que a virtude adore teus pensamentos incessantemente, então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre a tua alma como o orvalho do céu. Testifico que vocês e eu somos portadores do sacerdócio de Deus e que Ele responderá a nossas orações, com certeza, ao pedirmos a doce certeza e a ajuda para servi-lo melhor. Eu digo isso e testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.